O que seria a agonia do amadurecimento? Nos últimos anos, as pesquisas de comportamento, inclusive entre os mais jovens, mostram que existe uma aparente recusa do amadurecimento. Essa recusa aparece, por exemplo, na dificuldade de sair de casa, na dificuldade de se autossustentar. O que você é? Uma criança? Eu sou seu filho, porra. Você tem 30 anos, Lúcio. 30! O que você acha que é minha responsabilidade? É cartão de crédito? De manter um relacionamento afetivo com compromisso por mais de um ano. Please, Chip, let me just explain to you. Get the fuck out of my car. E principalmente de ter filhos. Aparentemente, o projeto cultural contemporâneo é você chegar aos 50, 60 anos com cabeça de 20, o que evidentemente significa que você é um adulto infantilizado. O mundo contemporâneo repleto de adultos infantis. Tema desta série do Café Filosófico. O que significa amadurecer? Quando estamos preparados de fato para enfrentar a vida como adultos? O psicanalista Winnicott dizia que todos temos tendência de amadurecer desde que o ambiente em que somos criados nos favoreça. Mas na sociedade de hoje, a recusa a esse crescimento aparece como uma nova epidemia. Será que os confortos, os avanços tecnológicos que tivemos nos últimos tempos têm reforçado esse desejo bastante comum no ser humano? O de ser jovem para sempre? Vou começar meio que validando o porquê da gente escolher o Winnicott para falar sobre infantilização e o que um cara que viveu e morreu nos anos 70, né, viveu no século XX, e que, na verdade, passou a Primeira Guerra, a Segunda Guerra, né, quando passou a viagem para a Lua primeiro, o anticoncepcional e a penicilina, quer dizer, o que ele, que morreu nos anos 70, pode, na verdade, nos ajudar a entender o que está acontecendo conosco hoje. É preciso entender que ele é um inglês. Portanto, é um cara muito, muito ancorado no chão, naquilo que acontece. Ele é filho da filosofia, da cultura inglesa, empírica. Então, não preenche espaços vazios metafisicamente. E isso é extremamente importante, porque isso vai nos dar as bases para entender toda a teoria que ele formulou. Uma teoria bastante... um construto teórico clínico bastante ancorado naquilo que ele vai chamar a teoria do amadurecimento emocional, baseado em conceitos e uma primeira premissa na existência de uma natureza humana. Portanto, tudo o que acontece em relação ao ser humano não acontece no espaço sideral, não acontece apenas na mente, tá certo? Não acontece por representações, etc. e tal, tá certo? Nem somente no cérebro humano. Tudo o que acontece tem a ver com a relação do homem, tá certo? Dentro dessa amostra temporal. Ele tem uma frase simples que ele vai falar que todo indivíduo é uma amostra temporal da natureza humana. A ideia de que existem limites, existem possibilidades absolutamente ancoradas naquilo que a natureza humana pode se desdobrar. E tem um tempo, tem marcos temporais, tem marcos espaciais. Um ser que está aí e um ser que é relacional. As bases dessa compreensão desse indivíduo, né, é um indivíduo. Se é uma amostra temporal, é uma amostra que vai de um marco zero e termina no zero. Então, quando a gente vai falar de um ser humano, Winnicott vai tomar como base uma perspectiva desenvolvimentista que vai desde a concepção, quando, de repente, esse bebê, esse feto desperta para a vida, e é dentro do útero que ele vai ter o seu primeiro ambiente. Winnicott se destaca por compreender que essa natureza humana não é uma natureza humana, tá certo?
que abre mão de uma relação com o ambiente. Em termos de desenvolvimento, pode-se dizer que a saúde significa uma maturidade relativa à idade do indivíduo. Desenvolvimento prematuro do ego ou consciência prematura do self não são mais saudáveis do que consciência retardada. A tendência para amadurecer é, em parte, herdada. E o desenvolvimento, especialmente no início, depende de um suprimento ambiental satisfatório. Pode-se dizer que um ambiente satisfatório é aquele que facilita as várias tendências individuais herdadas, de tal forma que o desenvolvimento ocorre de acordo com elas. Nós vamos ter 2 pilares para a gente entender a infantilização. Primeiro, eu acho que a chamada do título dessa minha palestra, ela vai falar justamente uma infantilização que eu estou colocando como agonia do amadurecimento. Leia-se agonia do amadurecimento como uma espécie de fracasso do amadurecimento. Ou seja, um amadurecimento que, por algum motivo, foi interrompido. E se nós estamos falando de 2 pilares, que é uma natureza humana, que tem características, ou seja, o indivíduo não nasce sem nada, ele não é uma tábula rasa, certo? O bebê nasce com algumas coisas, nasce com os seus marcos, os seus determinantes da espécie. E dentro desses determinantes da espécie existe um corpo, existem características, existe uma genética, e essa genética são marcos. O Winnicott ele vai falar a respeito justamente desse impulso inato, desse movimento inato deste bebê, pertencente a esse bebê como característica inata, de ir em frente no seu desenvolvimento. No entanto, se o corpo, a gente entende o corpo como algo que vai ter aí uma cronologia de crescimento e que isso é um marco corporal, fisiológico, então nós vamos crescer, nós vamos ficar mais velhos, adolescer, vamos ficar depois adulto, e depois nós vamos envelhecer, morrer, etc. e tal. A mesma coisa não é sinônimo no quesito do desenvolvimento, do amadurecimento emocional. Ou seja, nada é inato em termos dos aspectos emocionais. O que eu estou querendo dizer é o seguinte: o amor, ninguém ama sem antes aprender sobre o amor, sem antes passar e ter experiências em que possa alcançar a possibilidade de amar. Ninguém vai se preocupar e ter empatia pelo outro se não alcançar a possibilidade de ser empático e de se identificar com o seu próximo. Ou seja, várias características emocionais que a priori poderiam ser dadas como óbvias, não são óbvias para Winnicott. Eu recebo no consultório muitas pessoas que viram para mim e falam assim: eu sofro de baixa autoestima. Ninguém vai ter uma autoestima se não foi estimado. Isso é capital para a gente entender exatamente o que acontece, quais são os percalços associados à infantilização. Tá certo? E o que significa isso? Significa que o bebê ele vai ter uma linha, desde bebê, o ser humano vai ter, ao longo desse processo de amadurecimento, desde o início até o seu final, a integração, a ideia é que ele passe por experiências e que essas experiências possam ser, na verdade, integradas no seu repertório, de modo a que ele vá desenvolver recursos emocionais para ele poder cada vez mais, com base nesses primeiros recursos, ele vai para os segundos recursos, terceiros recursos, e assim, paulatinamente, ele vai chegando na possibilidade maturacional de uma ideia de uma maturidade. Então, nós vamos dizer que
existe uma sintonia entre os recursos, na medida que esse cuidado é um cuidado dentro de um conceito que ele fala suficientemente bom, um ambiente suficientemente bom que provê esses cuidados, que esse bebê possa adquirir esses recursos. Então, nós vamos chamar sempre, quando a gente falar de maturidade, a gente vai associar a possibilidade de maturidade como algo da ordem do saudável, quando esta maturidade for compatível à idade, à fase, à etapa daquela pessoa. O que significa isso? Quando a gente fala infantilização, nós conseguimos identificar a olhos nus que existem pessoas, tá certo? Que deveriam, pela sua idade, já ter determinados recursos maturacionais, recursos, por exemplo, de enfrentar determinadas situações ou de lidar com as coisas de uma certa forma, mas a pessoa não tem. No próximo bloco, a ideia é que o que nós vemos é jovens cada vez mais deprimidos, cada vez mais uma perda de sentido. Pela primeira vez na história, temos jovens que nasceram e cresceram num mundo conectado. E uma das características que chama a atenção nesta geração smartphone é a de um amadurecimento mais tardio. mas podemos medir esses nascidos digitais pelo mesmo modelo de amadurecimento das gerações analógicas? E que prejuízos as relações virtuais causariam na nossa maneira atual de estar no mundo? Lendo o livro Hygiene, da Twenge, estou aqui citando uma americana que faz uma pesquisa bastante importante, porque é estatística e nos fornece dados dentro das universidades americanas. Nós carecemos de determinados estudos longitudinais deste tipo, mas os Estados Unidos, há muitos anos, vem fazendo esse tipo de pesquisa, oferece dados extremamente importantes a respeito dessa infantilização. Mesmo não tendo esses dados, a gente sabe o que está acontecendo, por exemplo, nas universidades. Os pais estão indo falar com diretores das universidades a respeito dos seus próprios filhos. Eles vêm tirar satisfação sobre a nota, a presença, o que aconteceu, porque o filho vem arrasado, o jovem, um jovem que já está na faculdade. Os pais vão diretamente tirar satisfação com o coordenador, diretor daquela faculdade, o que aconteceu com o filho dele. Bom, já temos uma expressão clara do que significa essa infantilização. Quem vai em reunião na escola, é na escola. Quer dizer, estou falando quando a criança é pequena. Aí você vai na reunião, você vai ver o boletim, vai falar com a professora a respeito do seu filho, o comportamento, aquela coisa legal, os pais que participam. Mas não numa faculdade. A Twenge vai falar de outros marcos extremamente importantes. Diminuição de comportamentos anteriormente bastante comuns nos jovens das outras gerações, que essa geração hygiene, do iPod, iPhone, não sei o quê, que é uma geração que está absolutamente infantilizada e está cada vez mais retraída. Não saem menos de casa, têm menos amigos pessoais de carne e osso, mais amigos virtuais, dormem menos por conta desse uso desmesurado do celular, diminuição de jovens que querem dirigir um carro, diminuição de jovens, portanto, que querem sair, diminuição de jovens que saem de casa, se estendem anos e anos, não querem sair de casa de jeito nenhum, diminuição das relações afetivas, são marcos extremamente importantes que estão falando de jovens
que estão cada vez mais se retirando do contato com o mundo. Essa é uma ideia importante, porque, na verdade, se nós estamos falando de seres humanos, nós desde o início estamos falando, como o Winnicott está apontando, um ser humano que é relacional desde bebê no útero, tá certo? E a ideia é que, bom, para a perpetuação da espécie, não consigo vislumbrar outra coisa senão a ideia de você ter relações afetivas. Um indivíduo que vai rumo à sua independência. E rumo à sua independência, a ideia de uma consolidação de uma pessoa, de um si mesmo, de uma participação pessoal dentro da sociedade. Novamente, lembrando que o Winnicott é inglês, um dos critérios que ele lê a ideia de uma participação, de uma maturidade, é a ideia justamente da socialização. Ora, hoje em dia, o que nós estamos vendo dentro desses marcos é a ideia de o que está em xeque aqui, o que está sofrendo, é a socialização. E que tipo de socialização está vindo nesse lugar? Quando nós estamos falando de uma infantilização, nós estamos falando da impossibilidade, por exemplo, de um jovem enfrentar dificuldades. Muita gente que trabalha no RH falando, por exemplo, que o jovem ele chega e quando ele pisa na empresa, ele já se vê gerente. Tá certo? Ele não quer começar do começo. Nós precisamos entender, sempre quando a gente falar de um indivíduo, e se a gente estamos aqui falando que a infantilização é a expressão por exemplo, de um não alcance maturacional, portanto, não compatível com a idade do jovem, ou não compatível com a idade desse jovem adulto, tá certo? E cada vez mais expresso isso nessas dificuldades de enfrentar aquilo que é inerente à vida. A vida apresenta desafios. Não temos controle sobre o que a vida nos oferece. Não adianta colocar na planilha, isso não vai acontecer. O que nós estamos sentindo nessa infantilização é o recuo, essa impossibilidade de enfrentar esses desafios que a vida naturalmente oferece. Oferece das formas mais banais possíveis, morte dos pais, acidentes, dificuldades amorosas, não conseguir emprego, e etc, etc. Cabe a nós perguntarmos, a nós mesmos, né, porque muitos de vocês aqui são pais, né, já têm filhos, etc. e tal, o que aconteceu? O que está acontecendo? A ideia mais ou menos básica é que o Winnicott vai responder a isso, ao célebre brincadeirinha que se pergunta, quem nasceu primeiro, o ovo ou a galinha? Tá certo? O que o Winnicott vai dizer é que é a galinha. O que importa é a galinha. O que o Winnicott vai dizer é que, desde os primórdios, é a mãe, depois entra o galo. O galo já estava presente, gente, cuidando da mãe, para a mãe poder cuidar do seu pintinho. No entanto, a importância disso é a importância de que a gente não pode entender a infantilização e botar tudo na conta dos jovens, né? O que poderíamos dizer a respeito de uma mulher de já jovem coroa, 40, 50 anos, se divorcia e depois quer ir na balada com a sua filha, e quer ser amiga da sua filha. Não é preconceito, eu estou apenas falando que ela quer viver algo talvez antes não vivido. O que eu estou falando para vocês é que talvez não seja compatível. Nós estamos falando podemos enxergar isso por vários fenômenos. Mas o que é importante disso é entender que o ambiente, desde sempre, é ele que vai dar possibilidade. Ele vai ser provedor ou não, se não for suficientemente bom, da possibilidade desse indivíduo ir cada vez mais adiante no seu processo maturacional, adquirindo cada vez mais a possibilidade
de ter recursos. O que vocês diriam, então, de pais que vão à faculdade para lutar pelos direitos de seus filhos, ou pelas notas, ou porque alguma coisa aconteceu, que vão resolver? Se a gente tem que questionar por que esse filho não consegue se virar sozinho, temos também que questionar, caramba, porque ele não tem repertório de se virar sozinho. O que aconteceu? Será que esses pais deixaram ele se virar sozinho? Será que esses pais promoveram nele a possibilidade de adquirir recursos? Eu vejo no parquinho, tá certo, de crianças brincando, a mãe ficando zangada com a outra quando um filho bate o nenê, a criança de 2 anos. Meu Deus do céu, quem quer que uma criança de 2 anos saiba dividir brinquedo? Isso é pedir demais para uma criança de 2 anos. E aí as mães começam a se degladiar. Não é assunto de mãe, é assunto de criança. Isso é um exemplo que mostra, que expressa, na verdade, a dificuldade que se tem hoje em dia. Os pais têm 1, 2 filhos, na sua maioria, um investimento bastante elevado nesses filhos, mas um investimento elevado nesses filhos que muitas vezes é um investimento elevado em si mesmo. O filho, na verdade, é quase que como uma exposição de quanto ele é uma boa mãe, um bom pai. Enquanto eles são participativos, enquanto eles se dedicam aos filhos. Na verdade, o filho quase não é. Ele não é levado em consideração por conta da sua pessoalidade. Ou seja, o filho é, na verdade, representante de como eu sou bom, como eu sou bacana, como eu sou... Inclusive, se não fosse isso, nós não teríamos bebês de 3 meses de idade ouvindo gravações em inglês para já ser bilíngue desde berço. Isso parece loucura, não é? Mas por quê? Porque a possibilidade do filho ser um CEO, um grande cientista, ou seja lá o que for, aos 12 anos de idade é extremamente importante, né? Isso é real. Um cara de sucesso vai representar, na verdade, vai ser uma amostra do grande sucesso que é a mãe e o pai. Ora, esse tipo de sucesso não mede a vida. Esse tipo de sucesso não prepara para a vida. A vida é muito mais do que você ser um CEO, a vida é muito mais do que você ser seja lá o que for. A vida é a vida, né? E a vida, ela tem aspectos extremamente importantes. Não é à toa que muita gente que chega lá, chega até a apoteose do sucesso, quando chega lá, se vê desprovido daquilo que é mais importante, que é o sentimento de estar vivendo a própria vida. Comprou referenciais externos de sucesso, mas não se sente bem consigo mesmo. Cada vez mais nós temos índices de suicídio. Um psiquiatra, numa palestra que eu fui dar, meu colega, ele me falou um negócio, fiquei mais aterrorizada ainda. Ele me disse que para cada suicídio bem-sucedido, nós temos 17 mal-sucedidos. Nós vemos jovens cada vez mais deprimidos, cada vez mais uma perda de sentido. E que esses marcos que Twenge nos mostra, que estatisticamente ela nos mostra, dessa diminuição em marcos que se referem à possibilidade de gozar a vida, de estar no mundo, de expandir os seus horizontes, de cada vez mais aumentar e ampliar a sua participação no mundo, esse recuo
essa infantilização, ela deixa os jovens desprovidos de condições, ela retrai, há uma retirada do mundo. No próximo bloco, Porque os pais não conseguem assumir o fato duro de dizer não ao filho e ser odiado. para Winnicott, um cuidado suficientemente bom desde a infância nos conduziria ao amadurecimento. Mas no mundo em franca transformação, pais inseguros estariam indo além do cuidado suficiente e criando a superproteção de filhos. Ao mesmo tempo, delegam precocemente aos filhos um enorme poder de decisão sobre suas vidas. Como então equilibrar novamente este caminho entre a vulnerabilidade e a independência? O livro de cabeceira de Winnicott era Darwin. Ou seja, uma consideração bastante importante a respeito de para onde nós estamos indo. O que nós estamos falando, então, é que se o processo de amadurecimento, nas suas diversas etapas, cada uma com suas características, nas relações consigo mesmo e nas relações com a mãe e depois na família, etc. e tal. Se em cada etapa dessas, se essa não for uma continuidade, não for uma sucessão de cada vez recursos sendo adquiridos, o que nós vamos ver, na verdade, é uma interrupção nesse processo de amadurecimento. Isto é igual, para Winnicott, a imaturidade. Então, quando a gente fala de agonia do amadurecimento, infantilização igual à agonia do amadurecimento, nós estamos falando de expressões de imaturidade. Nós estamos falando de problemas que não são problemas de ordem psíquica, etc. e tal. Nós estamos colocando esse tema na ordem de problemas maturacionais. A criança não foi para frente. A criança não singrou mares cada vez mais longínquos, não. Ela, cada vez mais, ela vai expressar a sua insegurança, o seu sentimento de insegurança dentro desse tipo de atitude. O que, na verdade, os jovens hoje têm sentido é uma falta tremenda de segurança. Segurança no quê? Da onde se constitui esse sentimento de segurança? Esse sentimento de segurança, ele só pode ser transmitido e ele só pode ser sentido e experimentado se ele estiver sendo seguro. Então, novamente voltamos à ideia de questionar se esses pais se encontram seguros no seu papel, se eles se encontram imbuídos de uma forma madura do seu papel de cuidadores. Vão ser cuidadores até que esse jovem fala assim, tchau, PT, saudações, eu estou indo. Ninguém está indo. Não estão indo. Não estão saindo de casa. Tá certo? Alguns de vocês saíram aos 18, aos 20, falando assim, eu não vou ficar, minha mãe me enche o saco, não deixa eu trazer minha namorada. Não é assim? Não deixa eu trazer meu namorado, eu quero ser livre, eu quero ter minha casa. Ninguém quer ter a sua casa. Tá? Querem ficar na casa dos pais para poder ter as mordomias, eventualmente, mas ficarem, sobretudo, sobre as asas desses pais. Tá certo? Então, ninguém está indo. Estão ficando. Né? Então, se estão ficando, é porque não conseguem ter o impulso e sair da zona de conforto. Um conforto que é um conforto excessivo. É um conforto excessivo porque, justamente, não existe nessa possibilidade maturacional dos próprios pais
de estarem seguros que os seus filhos possam ir e deixarem seus filhos ir. Por que isso? Poucos filhos, bastante investimento nesse filho, o mundo é um mundo cão, né? Então, se sentem inseguros, mas se sentem inseguros ao seu próprio respeito. Todos os pais têm dúvidas a respeito se acertam ou erram com seus filhos. A grande questão é que tem muita gente que não consegue administrar isso. Não consegue ficar com essa dúvida e, mesmo assim, tomar suas decisões. Muitos deles perguntam para os filhos: filho, o que você quer? Filho, vamos fazer assim? Não, eu não quero assim. Então vamos recuar. Vamos recuar e vamos fazer o que o filho quer, vamos respeitar. Tá certo? Como se respeitar o filho seria respeitar naquele momento que o filho quer, como se o filho tivesse suficiente maturidade para saber o que ele quer. Olha que paradoxo. Enquanto nós estamos vendo cada vez mais eles não poderem ir, tá certo? Ao mesmo tempo, se pede opinião e pede-se à criança para ter responsabilidade sobre aquilo que vai acontecer com ele. Porque os pais não conseguem assumir o fato duro de dizer não ao filho e ser odiado. Ponto. Poderia aqui encerrar a palestra, entendeu? Porque é muito chato ser odiado. Falar sim é muito fácil. Falar sim é um exercício muito mais fácil. Você falar sim, você satisfaz a pessoa, não exige, não tem que lidar. Falar não implica em enfrentar a frustração, enfrentar a zanga, enfrentar ódio. É óbvio que não se pressupõe que uma mãe vá perguntar para o filho, um bebezinho, o que ela deve fazer. Ela, se com saúde, com uma condição emocional, ela vai conseguir suprir, ela vai conseguir atender as necessidades desse filho. As exigências de um bebê, elas são grandes exigências, mas ela, se com saúde, se bem cuidada pela mãe dela, inclusive, ela vai ter suficientemente um recurso maturacional para satisfazer essas exigências. O que se pressupõe dentro dessa teoria do amadurecimento é que cada vez mais, depois de passado um período dessa dependência absoluta, em que ela, na verdade, vai cuidar desse bebê, é que ela possa, cada vez mais, começar gradativamente se distanciar desse bebê e, com isso, sintonicamente, ela vai começar a tocar a vida dela cada vez mais e, sintonicamente, o bebê vai começar a ter mais recursos maturacionais para aguardá-la, que já foi formulado através desse acúmulo de experiências, a mente já surgiu para dar uma ajudinha, tá certo? E aí ele vai falar assim, não, mamãe já vai... Ele já começa, de alguma forma, a entender a rotina. Olha outra coisa, gente, importante, rotina, tá certo? Algo que hoje em dia também está em derrocada. O que nós estamos vendo, então, é paulatinamente a possibilidade deste bebê se tornar uma criança e cada vez ter mais recursos e começar a ingressar numa vida que também tem a ver com ele, cuidado pela mãe. A mãe não vai deixar ele ter experiências e perguntar para ele. Eu digo sempre, né? A gente fala assim, nós vamos deixar o filho ter experiência, etc. Não vai deixar o filho tomar choque, né? Na tomada, né? Você vai proteger o filho dessa experiência. Mas outras determinadas experiências que são importantes. Quando ele vai botar a mão na tomada, ele é pequenininho, ele tem que ser protegido disso. Mas, à medida que ele cresce, ele precisa entender que, se ele não dividir o brinquedo com o amigo, tá certo? Ou o amigo vai dar uma cacetada nele, ou da próxima vez, quando ele quiser o brinquedo do amigo, o amigo não vai dar para ele. Ele precisa, de uma forma mais do que natural, experimentar as questões referentes a
essas experiências, né? Sem intromissão de uma mãe que vai logo falando, não, divide, que não sei o quê, por quê, e vamos lá, ou brigar uma com a outra porque um não dividiu, etc. e tal. Ou seja, uma relação que era umbilical e que vira depois uma relação no colo, de dar de mamar, vai dando vez a uma relação de uma criança que anda, depois de uma criança que vai para o maternalzinho, depois para uma criança que vai para a escolinha, etc. e tal. E isto significa ele ganhar uma autonomia cada vez dentro da sua maturidade, cada vez dentro da sua idade. E isso significa também poder alcançar alguns recursos, como poder administrar suas relações, administrar sua contribuição no mundo. Desde cedo, nós não só recebemos, desde cedo nós também queremos dar. O que nós estamos vendo com a infantilização é que, cada vez mais, o dar está menor, cada vez existe um recuo no sentido de receber facilidades. Cada indivíduo, cada jovem adulto, cada pessoa que a gente identifica facilmente, que não se responsabiliza, que não se compromete com aquilo que deveria, o que nós estamos vendo é que isso tem uma história. Essas expressões são expressões de algo que aconteceu lá atrás e que tem a ver com a forma como foi cuidado, a forma como veio até aqui, como chegou até aqui. Não é um fenômeno de geração espontânea. Não é um fenômeno que pode ser tomado como algo que não tem um contexto. E um contexto que tem sido cada vez mais acirrado pela própria tecnologia. No próximo bloco, nós estamos falando da derrocada, da possibilidade de você empatizar com o seu próximo, de você se preocupar com o outro. No mundo de hoje, se a tecnologia resolve tudo e tudo pode informar, ela também é instrumento para vigiar e isolar. Para Winnicott, o ser humano é um ser social que se desenvolve afetivamente nas suas relações. Com relações cada vez mais virtuais, sem o olho no olho, como fica a noção de responsabilidade para com o outro, com o mundo em que vivemos? Os medos atuais dos jovens também se relacionam, estão associados com justamente a invasão e usos da tecnologia que minimamente devem ser questionados pela sua ambivalência. Se o celular é bom para algumas coisas, o celular pode ter um uso extremamente invasivo, né? Para contar uma anedota pueril, estava me trocando na frente da janela, a minha filha falou assim, mãe, você está se trocando? Não, o vizinho não fica tão perto assim, a não ser que ele tivesse de binóculo, a não ser que... É possível também. Mas, a não ser que meus vizinhos estivessem de binóculo, eles não me veriam. Mas a minha filha fala assim, mãe, você não está entendendo? Ele pode tirar uma fotografia e colocar a sua fotografia nas redes sociais. Ou seja, através desse exemplo pueril, pequeno exemplo, nada sofisticado, eu estou falando para vocês o nível de ansiedade, o nível do aumento da paranoia em que os jovens hoje em dia estão enfrentando, porque eles estão sendo absolutamente invadidos. Quantos casos eu mesma já tive de jovens que sofreram bullying, tiraram fotografia e botaram nas redes sociais. O menino com quem ela saiu pegou uma fotografia mais íntima dela e botou nas redes sociais e acabou com a vida dessa menina. Ou seja, esse tipo de situação
É uma situação que está acontecendo aqui agora. Então, o que faz o jovem quando ele sente que ele pisa em território perigoso? O mundo está cada vez mais inóspito. Não tem recursos maturacionais para enfrentar essas dificuldades, para poder administrar. E hoje os jovens se sentem vigiados o tempo todo. E são vigiados, inclusive, pelos pais, que o tempo todo estão monitorando onde você está, quando você foi, etc. e tal, por conta de uma insegurança própria. A verdade é que as gerações, a atualidade, o contexto atual é um contexto que cada vez mais há insegurança, o que significam desdobramentos cada vez mais terríveis em termos maturacionais, para a gente poder falar um pouco só do que significa a ideia de que cada vez mais nós temos uma juventude que usa as suas relações de uma forma virtual e cada vez menos é um contato experiencial, carne e osso, cada vez menos um contato afetivo, natural, e fica uma coisa mais virtual. E o que isso significa? Aqueles mesmos jovens que se preocupam muito com a situação dos animais. Aqueles jovens que têm grandes questionamentos a respeito de como o mundo está seguindo, são aqueles mesmos jovens que não têm a menor empatia pelo próximo. Então, quando nós estamos falando hoje das grandes questões da infantilização, nós estamos falando da derrocada, da possibilidade de você empatizar com o seu próximo, de você se preocupar com o outro. Em vez disso, a preocupação é com os pets, com o futuro, sei lá, da comida, com etc. e tal. Essa é a questão, vamos dizer, essencial do que está acontecendo. E é mais fácil vamos dizer, usar um recurso de jogar para bem distante o seu foco de preocupação. Isso é uma expressão de infantilização. Ao invés de você lidar com aquilo que está mais próximo e com quem está mais próximo, você joga isso para aquilo que está mais distante, se preocupando com coisas que não têm a ver com o seu cotidiano. Porque ser maduro é você conseguir chegar como jovem adulto, ter o sentimento de que você existe, de que você está bem e de que você tem o que contribuir no mundo, de que você existe realmente, que você tem uma consciência sua, de você ter as suas ideias, mas, ao mesmo tempo, poder ter o recurso de conciliar com as coisas do mundo e participar, socializar, cuidar dos outros, etc. e tal. Algo que, sendo infantil, você não poderá fazer. A maturidade individual implica movimento em direção à independência. Mas não existe essa coisa chamada independência. Seria nocivo para a saúde o fato de um indivíduo ficar isolado a ponto de se sentir independente e invulnerável. Se essa pessoa está viva, sem dúvida, há dependência. Obrigado pela palestra, Denite. Eu queria te perguntar o seguinte: qual é o vínculo, se existe, entre infantilização e vitimismo? Não há dúvida nenhuma, e o Winnicott foi bastante profícuo, produziu muito a respeito de algo que ele vai falar de uma outra agonia do amadurecimento, que está associada com a infantilização, que é a ideia da tendência antissocial. A ideia da tendência antissocial é a ideia de que, numa certa situação, nesse contexto vítima de alguma coisa, o que existe em termos de modo de na constituição desse modo de ser pouco amadurecido, é que a pessoa passa
a reivindicar que o mundo forneça aquilo que lhe foi tirado. Tá certo? Ou seja, o mundo fica sendo aquele que tem que pagar a nota promissória daquilo que na família não lhe foi provido. Por conta disso, um pouco mais amadurecido, mas ainda não tanto, a pessoa acaba desenvolvendo aquilo que patologicamente a gente chama de tendência antissocial. Apesar de existir uma pessoa ali, formada, bastante com alguns recursos, no entanto, essa pessoa olha para o mundo como o mundo sendo aquele que tem que fornecer a ele aquilo que ele não teve. Então, eu posso pegar o celular do amigo, se eu sou uma diretora de escola, eu posso fazer uma licitação de papel higiênico, posso pegar todo o dinheiro do papel higiênico e prover um papel higiênico ruim. Eu posso... Estou falando sério porque isso acontece, né? Eu posso pegar o dinheiro da comida, da merenda escolar, né? Eu posso ter... Isso não estou nem entrando no alto escalão, né? Eu não entrei no alto escalão, mas não preciso, porque está óbvio. Mas o que eu quero dizer com isso é assim, o mundo é minha pradaria, o mundo é minha pradaria, o mundo que me aguente. Sabe por quê? Porque eu sou vítima. Eu sou vítima. Aconteceu uma coisa comigo, eu sou uma vítima. Eu sou uma vítima de circunstâncias. Não está em questão o fato da pessoa ser uma vítima. Acontece que a vitimização, o Kim Winnicott entra na ideia de uma postura sentimentalista que é pouco operante no mundo, é uma isenção a priorística. Eu não preciso ter responsabilidades para com o outro, porque eu sou vítima. Portanto, a vitimização, ela implica num sentimentalismo, na ideia de que você é bonzinho, porque olha como ele é vítima, olha o que está acontecendo com ele. Mas para ele, isso não importa em nada. Isso não vai dar ele vai ser um café com leite o resto da vida. Sabe essa noção, café com leite? Vai ser café com leite o resto da vida. É uma presença vitimizada, né? Um exemplo, o sujeito é um pichador. Picha. Você vê aquele sujeito, aquele cara daquela loja, pintou a loja de azul bonitinha. Você vê aquela loja bonitinha, ele gastou tinta, foi lá, pagou e pau, fez. Dia seguinte, aquela loja bonita que ele acabou de pintar está pichada, né? A ideia é que, ao não pegar essa criança, esse jovem que fez essa pichação, e ao não exigir a ele algo da ordem do restitutivo, ele vai sair eternamente pichando. Mais ou menos como está acontecendo dentro dessas relações virtuais. Você pode falar qualquer coisa. Você pode falar qualquer coisa, você não vai responder àquela coisa. Então, se você não responde àquela coisa, você pode fazer aquilo que você quiser. A ideia de que não existe a menor empatia, o menor cuidado, a menor preocupação com aquele que você está simplesmente colocando nas redes e acabando com ele. De uma certa forma, esses fenômenos eles se conectam. Uma vitimização, ela transforma a pessoa em... Ela simplesmente não é cobrável, e aí a escala da coisa vai cada vez mais progredindo, os ganhos secundários cada vez são maiores, e ela não responde com responsabilidade. Quem não tem responsabilidade não consegue conviver de uma forma sadia, saudável com o seu próximo. Mais reflexões no site e Facebook do Instituto CPFL e no canal do Café Filosófico no YouTube. A visão dicotômica do mundo significa que a pessoa enxerga
algo de uma forma ou para uma ponta ou para outra e não consegue entender nem dentro de si, existe o bem e o mal. O bem e o mal dentro da concepção winnicottiana só pode ser entendido pelas experiências